Imagina duas pessoas tentando financiar um apartamento. Mesmo bairro, imóvel parecido, entrada parecida, renda parecida. A primeira entra no banco animada, trabalha 5 anos no mesmo emprego, nunca deixou de pagar uma conta, tem dinheiro guardado. O gerente sorri, pede os documentos, faz análise e volta com uma proposta de 12,8% ao ano, mais TR. Ela assina. 10 anos depois, vai ter pago quase o dobro do valor do apartamento em juros. A segunda entra no mesmo banco, com a mesma renda, na semana seguinte. O gerente faz a mesma análise e volta com uma proposta de 11,2% ao ano, mais TR. 1,6 ponto percentual de diferença. Parece pouco. Não é. Num financiamento de R$300 mil em 30 anos, essa diferença representa mais de R$70 mil a menos no total pago. R$70 mil. Por uma diferença que não aparece no Olerite, não aparece na conta bancária e que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Essa diferença tem nome, chama score, e a segunda pessoa sabia de algo que a primeira nunca tinha ouvido falar. Hoje eu vou te mostrar como o sistema de score funciona de verdade, o que os bancos olham antes de te dar a taxa, o que você pode fazer agora para melhorar a sua posição e quais são os erros que derrubam o score de quem tem um histórico financeiro impecável sem perceber. Começa com uma ideia que muda completamente a forma como você enxerga crédito no Brasil. O score não mede se você é rico ou pobre, mede se você é previsível. Banco não quer saber se você tem dinheiro. Banco quer saber se você vai pagar. E o score é a tradução matemática dessa pergunta numa escala de 0 a 1000. Quanto maior o número, menor o risco que o banco enxerga em te emprestar dinheiro e menor a taxa de juros que ele vai cobrar em troca. O score médio do brasileiro em 2025 está em 548 pontos, faixa considerada boa no papel, mas boa o suficiente para conseguir os juros mais baixos disponíveis no mercado? Não. Para isso, você precisa estar acima de 700 e entrar na faixa que os bancos chamam internamente de cliente de baixo risco. Agora vem a parte que ninguém explica. O score não é calculado sobre o que você tem, é calculado sobre o que você registrou. E tem muita gente que tem um comportamento financeiro excelente, mas um histórico registrado péssimo, simplesmente porque não conhece as regras do jogo. Você pode pagar todas as contas em dia, ter nome limpo e renda estável, e ainda assim ter um score mediano se você nunca entendeu como o sistema registra essas informações. E um score mediano, no Brasil de 2025, com a Selic onde está, pode custar dezenas de milhares de reais ao longo de um financiamento. Com isso em mente, vamos às regras. Regra número 1. Entenda os 5 fatores reais do seu score. O score da Serasa, o mais usado pelos bancos brasileiros, tem 5 fatores com pesos diferentes. A maioria das pessoas conhece um ou dois. Quem conhece todos os 5 tem uma vantagem enorme. Pagamentos em dia representam 29% do cálculo. É o fator de maior peso. E o que alimenta esse fator não é você pagar, é o cadastro positivo registrar que você pagou. A diferença parece sutil, mas é decisiva. Experiência no mercado representa 24%. Quanto mais tempo você tem de histórico de crédito ativo, maior o seu score nesse critério. Quem fechou todos os cartões por medo de dívida e ficou anos sem nenhum produto de crédito ativo, perdeu pontos aqui sem saber. Dívidas negativadas representam 21%. Esse é o fator que mais derruba a pontuação de quem já teve um momento difícil. A boa notícia? Quitando a dívida pelo Serasa Limpa Nome via Pix, o score pode subir em tempo real. Busca por crédito representa 12%. Toda vez que um banco consulta o seu CPF, fica registrado. 5 consultas em um mês sinaliza desespero para o sistema e pode derrubar sua pontuação mesmo que você não tenha contraído nenhuma dívida nova. Informações cadastrais e contratos respondem pelos 14% restantes. Dados desatualizados, endereço errado, ausência de contratos ativos, tudo isso pesa negativamente de um jeito silencioso. O score é uma fórmula, e toda fórmula tem variáveis que você pode controlar. Regra número 2. Ative o cadastro positivo e entenda por que ele é a maior alavanca. O cadastro positivo é o recurso mais poderoso para aumentar o score, e é o mais subutilizado do Brasil. A lógica do sistema de crédito brasileiro durante décadas foi baseada em ausência de problemas. Você não deve, você passa. Mas isso criava uma injustiça.
Quem nunca tinha usado o crédito formalmente era tratado como risco desconhecido. E risco desconhecido no Brasil significa juros altos. O cadastro positivo mudou isso. Ele permite que o sistema enxergue não só suas dívidas, mas o seu histórico de bom pagador. Conta de água paga em dia, conta de luz, fatura de telefone, parcelas de financiamento. Tudo isso alimenta o maior fator do seu score, os 29% de pagamentos em dia. O cadastro positivo é automático desde 2019. Você já está nele. Mas tem um detalhe que a maioria não sabe. Você pode autorizar a conexão bancária, o compartilhamento dos seus dados de conta com a Serasa. E isso permite que um histórico de movimentações positivas seja considerado no cálculo. É gratuito, é reversível e pode fazer o score subir sem que você mude nenhum comportamento financeiro. Quem tem bom histórico, mas não ativou a conexão bancária, está deixando pontos na mesa. Regra número 3. Nunca consulte crédito em múltiplas instituições ao mesmo tempo. Tem um erro que derruba o score de quase todo mundo na hora de buscar o melhor financiamento, e é justamente o comportamento que parece mais racional. Você decide comprar um carro. Vai no Bradesco, no Itaú, no Santander, no BV e ainda simula no site do banco. 5 instituições diferentes, 5 consultas no seu CPF em menos de uma semana. O que parece pesquisa de mercado responsável, o sistema lê como sinal de desespero por crédito. Muitas consultas em pouco tempo indicam que alguém está precisando de dinheiro com urgência, e urgência financeira é risco para o banco. Esse fator representa 12% do cálculo do score e pode reduzir sua pontuação em dezenas de pontos num curto período. A estratégia correta é diferente. Pesquise as taxas de cada banco pelos simuladores online, que em geral não consultam o CPF. Só autorize a consulta formal quando você já tiver decidido qual instituição vai usar, e de preferência uma de cada vez, com pelo menos 15 a 30 dias de intervalo. A busca por crédito inteligente começa antes de entrar no banco. Regra número 4. Entenda o que o banco vê além do score. O score é o ponto de partida da análise de crédito, não o ponto final. E confundir os dois é o erro que faz muita gente achar que melhorou o score e continua tomando taxas ruins. Os bancos têm sistemas próprios de análise que combinam o score externo com dados internos. Quanto tempo você é cliente daquele banco? Se você tem salário depositado lá? Se você tem outros produtos ativos, seguro, previdência, investimento? Tudo isso compõe o que os bancos chamam de relacionamento. E o relacionamento é negociável de uma forma que o score não é. Na Caixa Econômica Federal, ter débito automático da parcela, salário em conta e ao menos um produto adicional pode reduzir a taxa oferecida em até meio ponto percentual ao ano. No Itaú e no Bradesco, o tempo de conta ativa e o volume de movimentação entram no cálculo. Em fevereiro de 2026, a diferença entre a menor taxa disponível no mercado, 11,19% ao ano na Caixa, e a maior, 13,5% no Bradesco, é de mais de 2 pontos percentuais. Para um financiamento de R$300 mil em 30 anos, essa diferença vale mais de R$100 mil no total pago. Score alto te coloca na fila dos clientes de baixo risco. Relacionamento bancário te move para a frente dessa fila. Regra número 5. Limpe o histórico com estratégia, não com pressa. Para quem tem dívidas negativadas ou histórico de inadimplência, o caminho para o crédito barato começa com a regularização. Mas a ordem que você faz isso importa mais do que a velocidade. O primeiro passo é consultar gratuitamente o seu CPF no aplicativo da Serasa e listar todas as pendências registradas. Não negocie nada sem saber exatamente o que está no seu histórico. Tem gente que paga uma dívida que nem sabia que existia e que nem constava no sistema principal. O segundo passo é priorizar as dívidas mais antigas com menor valor. Dívidas que já passaram 5 anos do vencimento entram no prazo de prescrição e deixam de aparecer no score, mas podem ainda aparecer nas análises internas dos bancos. Conheça o que está em cada sistema antes de decidir o que pagar primeiro. O terceiro passo é usar o Serasa Limpa Nome para negociar com desconto. A plataforma negocia com dezenas de credores, com descontos de até 99%. E desde 2025, o score em tempo real permite que a pontuação suba imediatamente após o pagamento via Pix, sem esperar o ciclo de atualização mensal. Regularização inteligente é aquela que maximiza o impacto no score pelo menor desembolso possível. Regra número 6.
Use o crédito ativo para construir histórico, não para gastar. Um dos maiores paradoxos do sistema de crédito brasileiro. Para ter acesso a crédito barato, você precisa ter histórico de crédito. E para ter histórico de crédito, você precisa ter usado crédito. Quem cortou todos os cartões, fechou o cheque especial e ficou anos sem nenhum produto ativo, achou que estava sendo responsável. E estava, mas inadvertidamente apagou o histórico que o sistema usa para calcular os 24% de experiência no mercado. A solução não é sair usando crédito por usar, é manter ao menos um produto de crédito ativo com uso controlado. Um cartão de crédito com uma assinatura de streaming no débito automático, pago integralmente todo mês, constrói histórico positivo e experiência no mercado sem custar nada. O microcrédito ou um empréstimo pequeno quitado dentro do prazo registra um contrato encerrado com sucesso, que pesa positivamente nos 6% de contratos do cálculo. Crédito ativo bem usado não é risco, é construção de reputação financeira. Regra número 7. Conheça a diferença entre score e análise de crédito no financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário é a operação de crédito mais longa e mais cara que a maioria dos brasileiros vai fazer na vida. E é também a que mais recompensa quem chegou com o histórico preparado. Em 2025, as taxas para financiamento imobiliário nas linhas tradicionais ficam entre 11% e 13,5% ao ano mais TR. A variação não é aleatória. Ela depende diretamente do perfil de risco do comprador, e o score é o primeiro filtro dessa avaliação. Mas tem algo que pouca gente sabe. Os bancos têm taxas de balcão, que são as taxas anunciadas, e taxas negociadas, que ficam abaixo da tabela para clientes de relacionamento ou com histórico de crédito consolidado. A estratégia de relacionamento que mencionei na regra 4 pode reduzir a taxa em até meio ponto percentual abaixo do anunciado na maioria dos bancos privados. Além disso, a portabilidade de crédito imobiliário permite que você transfira o financiamento para outra instituição com taxa menor depois de assinar o contrato. Você não está preso à primeira proposta. Se o seu score melhora significativamente após 1 ou 2 anos de financiamento, você pode renegociar, ou levar a proposta do concorrente para o seu banco e pedir a revisão da taxa. O banco que assina o contrato não precisa ser o banco que termina o financiamento. Regra número 8. Monitore o score como rotina, não como emergência. A maioria das pessoas consulta o score quando precisa de crédito. Aí descobre que está em 350 pontos, tenta resolver tudo em uma semana, faz 5 consultas no CPF achando que está pesquisando e piora a situação. Monitoramento de score é uma prática preventiva, não corretiva. Consultar o score mensalmente pelo aplicativo da Serasa é gratuito e não reduz a pontuação. Verificar quais fatores estão impactando negativamente, o próprio aplicativo mostra isso agora com o score atualizado de 2025, permite agir com antecedência e de forma estratégica. Um alerta de score em declínio pode indicar que alguém está usando o seu CPF sem autorização. Pode indicar que uma conta que você achava que estava quitada voltou para o sistema. Pode indicar que as consultas ao seu CPF aumentaram, o que por si só pode ser sinal de fraude. Quem monitora mensalmente resolve problemas quando ainda são pequenos. Quem só olha na hora de precisar costuma encontrar incêndios. Seu plano de implementação. Essa semana, consulte o seu score gratuitamente no aplicativo da Serasa. Veja em qual faixa você está, abaixo de 500, entre 500 e 700 ou acima de 700. Identifique os 2 fatores com maior impacto negativo na sua pontuação. Não precisa resolver tudo de uma vez. Precisa saber onde você está. Esse mês, ative a conexão bancária no aplicativo da Serasa. Se tiver dívidas negativadas, acesse o Serasa Limpa Nome e veja quais têm desconto disponível. Priorize as de maior valor ou as mais recentes. Se não tiver dívidas, verifique se o cadastro positivo está recebendo as suas informações de pagamento corretamente. Esse trimestre, se você não tem nenhum produto de crédito ativo, abra um cartão de crédito básico com anuidade zero e coloque apenas uma assinatura recorrente no débito automático. Não use para mais nada. Isso começa a construir histórico de experiência no mercado. Esse ano, antes de qualquer financiamento, imóvel, carro ou qualquer operação de longo prazo, reserve de 6 a 12 meses para trabalhar o score. Uma diferença de 200 pontos no score pode significar um ponto percentual ou mais na taxa.
E um ponto percentual em 30 anos de financiamento imobiliário pode valer mais do que o seu salário anual inteiro em juros economizados. A preparação que começa hoje é a taxa que você vai pagar daqui a um ano. O sistema de crédito brasileiro tem duas margens. Em uma delas estão as pessoas que chegam no banco precisando de dinheiro, com urgência, sem histórico preparado, sem entender como o score funciona. Elas recebem a taxa mais alta que o banco pode oferecer e aceitam porque não tem comparação. Na outra margem estão as pessoas que chegaram preparadas, que sabem o que o sistema mede, que construíram um histórico deliberado ao longo do tempo, que entram na negociação com dados e com alternativas. Essas pessoas recebem condições diferentes, não porque são mais ricas, porque são mais legíveis para o sistema. O que separa essas duas posições não é renda, é conhecimento de como o jogo funciona. Aquelas duas pessoas que eu descrevi no começo, a que vai pagar R$70 mil a mais ao longo do financiamento e a que vai economizá-los, provavelmente tem histórico financeiro parecido. O comportamento real delas é parecido. O que é diferente é que uma delas conhece os 5 fatores VSCOR, mantém o cadastro positivo ativo, monitora o CPF mensalmente e chegou ao banco com um histórico preparado. R$70 mil não é dinheiro que você gasta de uma vez. É dinheiro que vai embora aos poucos durante 30 anos, embutido numa taxa que parece pequena, mas nunca é. E agora que você sabe como o sistema funciona, o próximo financiamento que você fizer vai ser em qual margem?